Vamos passar adiante. Movimento de oração, nós se movemos nisso, então quero que você fale um pouquinho o que é movimento de oração, certo? E o que ele tem a ver e aquilo que ele contribui no retorno, na parousia de Cristo, né? No retorno de Cristo, a sua segunda volta. Então, o que o movimento de oração é e significa, representa para nós, na nossa geração? Porque eu acho que não há momento mais propício e pontual dentro da nossa geração. Eu acho que é um momento ímpar, né? Para a gente falar disso. Não existe, eu acho que hora melhor do que isso, né? O movimento de oração, na verdade, ele existe há muitos anos, né? Existem pessoas que estão orando 24 horas por dia há milhares de anos. A história mais recente que eu lembro, né, do início do movimento de oração são os irmãos moravianos, né, que há mais de 300 anos fazem isso de forma incessante, de forma inesgotável. Existem outros irmãos, outras pessoas que já estão fazendo isso, né? Mas hoje, atualmente, o movimento de oração é realmente o entendimento da igreja, da missão de Deus, que é orar, que é se comunicar, que é se relacionar. Então, isso tem crescido muito no mundo, isso tem crescido nas igrejas, a necessidade de se envolver no movimento global de oração, que nada mais é do que reunir o corpo de Cristo para orar. O movimento de oração, sim, basicamente é isso. É reunir o povo de Cristo para orar. Sim. É fazer com que o povo entre no lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Sim. Né? Então, graças a Deus, isso tem crescido entre as igrejas, isso tem crescido no mundo e é muito poderoso porque Apocalipse fala que à medida em que os santos oram, e aí a gente precisa entender que santos não é o pastor, que santo não é o líder de adoração, santo é seleto, o corpo, né, de Cristo, é eu, é você. E à medida em que os santos, eles oram, as taças são cheias. Né? E o que são essas taças? São o momento em que Jesus ele vai liberar a justiça sobre a terra. É o momento da volta de Cristo. É o momento da vinda de Cristo. Então, a igreja precisa orar, porque à medida em que ela ora, Jesus está mais próximo. Jesus está retornando mais rapidamente. Né? Por isso, essa urgência, essa emergência dos movimentos de oração. Sim. Né? Por mais que, como você falou, já é algo histórico, né, que começou há muito tempo lá atrás, mas que tem se intensificado ano após ano, né, muito, aos 4 cantos do mundo, e tem crescido muito. Né? Uma igreja que assim, tem crescido muito através do movimento global de oração é a igreja coreana e a igreja chinesa. Hoje, assim, antigamente eu me lembro que alguns missionários falavam muito sobre a dificuldade de exercer a sua fé dentro desses países, né? E hoje, assim, a igreja chinesa e a igreja coreana é a igreja que, além de investir mais dinheiro do que qualquer outra igreja na face da terra, é a igreja que mais tem crescido dentro do movimento global de oração. As pessoas estão realmente, vivendo para orar, né? Estão vivendo para orar. Então elas estão gastando a vida dela, tudo que elas têm, tudo que elas são, para orar. Né? Então isso é muito poderoso, porque há 10 anos atrás você não via falar de oração na China. Há 10 anos atrás você não via falar de oração na Coreia. Mas hoje existem montes de oração. Igrejas têm comprado montanhas para que as pessoas elas orem e elas possam ir para essas montanhas de oração
ficar lá o tanto de tempo que elas quiserem. Então imagina, eu estou indo ali na montanha, vou ficar ali uma semana orando. Aquela montanha que o pastor tal comprou, né? Para a gente ter lá um momento de oração e intercessão. Exatamente. E não só, né, na verdade, eu falei dos irmãos moráveis, mas assim, Davi entendeu isso. Né? Davi, ele gastou... alguns estudiosos dizem que Davi gastou cerca de 220 milhões de dólares só para ter oração dia e noite no seu palácio. Que seria uma casa 24/7. Sim. Explique o que é uma casa 24/7. Né? A tenda de Davi funcionava 24/7. Davi, né? ele entendeu, na verdade, as emoções de Deus, e ele viu, e ele tentou representar na terra o que já acontecia no céu. Davi, ele conseguiu enxergar o que acontece no céu desde sempre, que é adoração e oração. Né? Então, sim, Davi, ele tentou representar na terra, reproduzir o que ele viu acontecendo no céu, sim, que é a oração e a adoração. Então, ele gastou... Davi tinha mais de 5 mil músicos. Incrível. Né? Trabalhando, fazendo de forma isso integral. Né? Davi, ele gastou o seu dinheiro para isso. Davi, ele gastou a sua vida para isso. Porque ele entendia a necessidade e a beleza de exaltar a santidade do Senhor como os anjos estão fazendo. Sim. Né? Apocalipse 4, João teve essa visão também do que está acontecendo no céu. O que está acontecendo no céu agora? O Senhor está sendo adorado. O que aconteceu no céu ontem? O Senhor está sendo adorado. E não é uma adoração que, né, você pensa, há milhares e milhares de anjos, há milhares e milhares de anos, os anjos estão olhando para a beleza do Senhor e sendo fascinados por ela. Existe uma eternidade, uma beleza infinita em Deus que precisa fascinar também os nossos olhos. E o movimento de oração, o movimento global de oração, desperta a igreja para ver o que os anjos estão vendo. Sim. Que é a beleza de Deus, que é a grandiosidade de Deus, que é a santidade de Deus. Por isso que assim, a gente sempre conversa sobre isso, que a igreja precisa ver o Senhor, porque a beleza do Senhor fascina a sua vida e faz com que você não queira outra coisa a não ser olhar para a beleza dele. Então Davi, ele viu isso. Davi, ele viu a beleza de Deus. E Davi, assim, eu fico imaginando, Davi pensando, né? Gente, eu vi algo incrível. Eu vi algo belo. Isso trouxe sentido a tudo que eu sou. E eu quero que todo mundo do meu reino veja o que eu estou vendo. Incrível. Isso é poderoso demais. Por isso que Davi, ele foi o homem de uma só coisa. Porque realmente quando ele viu a beleza de Deus, ele entendeu que ele não precisava olhar para mais nada. Ele entendeu que ele não precisava de mais nada. Ele já tinha o suficiente para viver, mas ele queria mais. Ele queria olhar e ficar admirando a beleza de Deus. Senhor, você é belo. Você é belo. Você é belo. Você é belo. E eu quero ficar olhando para o Senhor todos os dias da minha vida. Eu só tenho um desejo. Eu só tenho uma vontade. Eu só tenho uma visão. Eu só tenho uma missão. É ficar aqui contemplando o Senhor. E aí lá em Salmo 132, Davi, ele faz um voto diante de todo Israel, diante do Senhor. Eu não quero descansar. Eu não quero dormir. Incrível. Eu não quero deitar na minha cama. Eu quero ver o Senhor. Enquanto eu não conseguir, né, o maior anseio do coração, né, do homem, que é a presença dele, eu não vou descansar. As minhas pálpebras, né, ele usa, não vou dar essa expressão. Descanso às minhas pálpebras. Não vou fechar os meus olhos, não vou deitar na minha cama enquanto
o Senhor não estiver aqui. Uau, incrível. E essa é a maior expressão do movimento de oração. O que a gente quer? A gente não quer só que as pessoas sejam salvas. A gente não quer só evangelizar. A gente não quer só atender as pessoas. A gente quer olhar para o Senhor. E a gente consegue fazer isso no lugar de oração. É por isso que a gente gasta a nossa vida. Porque a gente não quer outra coisa. Nós entendemos e nós somos feridos por isso. A gente quer olhar para o Senhor. Deus, você é belo. Eu fico imaginando, por que os anjos não se cansam? Porque existe uma infinidade, uma eternidade na beleza de Deus que nunca tem fim. Então imagina, eu sempre gosto de imaginar Deus como um diamante. O diamante ele tem várias facetas, né? Vários facetas, lados, né? Tem Isso, vários pontos. Então assim, eu olho para Deus e eu vejo algo belo. E eu falo, uau, isso é belo até demais. Apocalipse 4 fala dos seres viventes, né? Sim. Que tem olhos por toda parte. Sim. Porque os e aí olhos eu vejo todos voltados para Ele. E eu falo, caraca, nunca vi coisa mais linda. Sim. E aí Deus dá uma viradinha. Me fascina mais. Gente, Uau. eu achei que eu tivesse visto algo belo. Tudo. Mas isso aqui é mais belo ainda. Uau. E aí o Senhor se vira. E aí eu fico fascinado de novo. Caraca, eu achei que eu tinha visto alguma coisa que era infinitamente lindo, mas isso aqui está lindo demais. Sim. Sim. Isso é diferente do que eu vi ontem. E aí a gente às vezes escuta, né? Irmãos que... Claro, é natural o cansaço, né? Da caminhada com Jesus. Mas aí você vê que você não sabe nada. Não. Por mais que você tenha um conhecimento teológico, que você tenha anos de caminhada com o Senhor, de relacionamento, você é um ser limitado que não sabe 0,0001 de Deus, que é um ser totalmente transcendente, limitado. E por isso que os anjos não se cansam, porque eles estão vendo isso que a gente não vê. É por isso que os anjos estão lá há milhares e milhares de anos, olhando para o Senhor, lançando suas coroas. Você é lindo. Isso é maravilhoso. Você é lindo. Irmãos, o movimento de oração contribui de uma forma direta no retorno, né? E acelera de uma forma direta no retorno de Cristo. Acho que isso tem que ficar muito claro ao nosso coração. Então, orar não é perca de tempo. Orar é acelerar a volta do Senhor. E nós vamos orar até que Ele venha. Independente se vai ser na nossa geração, ou vai ser na geração dos nossos filhos, ou netos, bisnetos, não sabemos. Mas isso vai contribuir de forma direta na volta, na parousia de Cristo. Tem que ficar muito claro no nosso coração. Willy, você é satisfeito naquilo que você faz, e eu quero que você assim, fale um pouco, né? A gente está se encaminhando para o final aqui. Pessoas que às vezes estão com uma dúvida gigante no coração, né, do que fazer para o Senhor. Então, quando que você descobriu isso, né, esse chamado, essa vocação, e que você hoje está de forma integral nisso. Então, quero que você fale um pouquinho. Tá? Acho que essa é a crise de muitas pessoas. O que eu vou fazer? Quem eu sou? Para onde eu vou? Isso. Qual é o meu chamado? Você só tem um chamado na sua vida, é amar o Senhor. Esse é o seu chamado. A nossa geração é uma geração muito ansiosa, que sempre quer saber o que fazer. Você não precisa saber o que você vai fazer. Você precisa gastar a sua vida amando o Senhor. E você não precisa ser um missionário integral para você amar o Senhor. Ame o Senhor na sua casa. Ame o Senhor
servindo a sua comunidade local. Ame o Senhor servindo o seu próximo, sendo útil na igreja. Nós que somos solteiros, a gente tem muito tempo para dar. Eu não consigo entender como tem assim solteiros, jovens solteiros, que assim não têm o tempo. Você tem muito tempo. Você tem tempo de sobra. Você não tem organização na tua vida. Então, assim, qual é o meu chamado? Eu preciso amar o Senhor. E algo que eu aprendi, e a gente precisa aceitar essa verdade, é que você gasta, você é formado, a sua personalidade, enfim, você é construído à medida em que você faz coisas que você não gosta também. Então, como que eu aprendi e como que eu descobri o que eu deveria fazer na minha vida? Quando eu comecei a fazer o que eu não gostava. Entendeu? Então não é só fazer o que quer, né? Tem que fazer certeza. também o que não gosta, né? Claro, principalmente homem. Você precisa aprender a carpir uma data. Você precisa aprender a submeter horário, a bater ponto. E aí, quando você estiver bom nessas coisas, naturalmente, você vai entrar naquilo que Deus quer. Eu não forcei nada na minha vida. Eu não fui atrás da missão. Você não era assim. Até porque assim, eu não queria ser missionário. Você não era uma pessoa obcecada que, né? Não, eu tenho que fazer missão, eu tenho que fazer missão, eu tenho que fazer missão, porque se eu não fizer missão, Deus não ama eu, Deus não me gosta, Deus não vai me usar. Não, né? Tem nada a ver, assim, né? Nada a ver com isso. Primeiro que eu nem queria ser missionário. Eu gosto muito do mercado de trabalho. Assim, quando eu fui para o seminário, eu voltei sabendo que eu não ia ser missionário. Eu não queria ser missionário. Eu queria ganhar dinheiro. Totalmente averso, né? Claro, eu queria ganhar dinheiro, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar, eu queria estar no mercado de trabalho. Então, o Senhor, né, ao longo do tempo, Ele foi fazendo com que o meu coração olhasse para algo diferente. Sim. E aí eu fui entrando na missão. Mas antes de tudo isso, eu já era uma pessoa que eu amava Jesus. Então, independente se eu estivesse na sala de oração ou num cargo executivo numa empresa, que era o que eu fazia, eu trabalhava numa grande empresa, era muito bem empregado, entendeu? Mas eu amava o Senhor dentro da minha sala. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, o teu chamado é amar o Senhor. Então, ame o Senhor. Sirva a sua comunidade local. Seja disponível. Tenha uma mentalidade de construtor. Não seja uma pessoa que vem para a igreja só para você ganhar coisas. Dê também. E assim, algo que... tem muita gente que quer ser missionário e não entende isso também. Se você quer ser um missionário, sustente outro antes de você ser missionário. Se envolva na missão de outra pessoa antes de você ter a sua. E assim, para de ficar pensando na sua missão. A sua missão é fazer o nome do Senhor conhecido. E você realmente precisa estar numa sala de oração para isso? Ou numa plataforma, integral, ou num púlpito, né? Você precisa estar numa base missionária para fazer isso? Aonde você está hoje, você já não consegue fazer missão? Entendeu? Então, precisa pensar sobre essas coisas. Sim. Precisa raciocinar sobre isso. Tirar a emoção, né, do coração e ser racional em relação à sua vida. Aquilo que você está fazendo hoje. Sim. E aí, se Deus quiser te levar para um outro país, se Ele quiser te levar para uma base missionária, se Ele quiser te colocar integral dentro de uma igreja, Ele vai fazer isso, vai acontecer. Mas seu chamado é amar o Senhor. Amém.
Recado dado, acho que ficou muito claro. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que a gente está falando aqui, né, está envolto, o tema central aqui hoje é sobre oração, né? Então estamos falando isso até porque hoje tudo que você faz está relacionado à oração. Então que fique claro para a gente finalizar aqui, que o propósito de toda essa conversa, todo esse diálogo, esse bate-papo que a gente teve aqui, é para despertar você, encorajar você a ter uma rotina de oração, a ter uma vida, um desenvolvimento de uma vida construída a partir no Senhor, né? A partir do Senhor. Então, às vezes você hoje não consegue, né? Não há uma continuidade, hoje você está distante, você tem problemas. Então, tudo que nós falamos aqui é para dizer que volte, né? Retorne a esse lugar. Tudo que você vai fazer precisa partir desse lugar de oração, né? Desse lugar do Senhor. A fonte é Ele, né? João 15 fala, permaneçam em mim, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque tudo parte dessa fonte, Ele é a fonte que nós precisamos. Então, que tudo aquilo que foi falado, tanto por mim, principalmente pelo William hoje, né, o nosso convidado especial, seja para encorajar você a ter um relacionamento com o Senhor. Independente de qual nível, qual estágio você está, seja iniciante, seja intermediário, avançado, seja você que lá ora 5 minutos, seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, seja 1 hora, enfim, o tempo que for. Que você ore com a palavra ou ore sem, mas que você entenda que tudo que você vai fazer para Ele precisa partir de uma vida com Ele. Entenda isso. Então, espero que você tenha sido edificado, né, Willy? Por tudo que nós falamos aqui. Espero que você tenha tido uma clareza daquilo que foi falado, até porque a gente tirou muita dúvida, né? Sobre missão, Missio Dei, missão de Deus, sobre oração, movimento de oração, sala de oração. E eu quero aqui finalizar fazendo as considerações finais, né? Quero que você deixe um recado para quem nos ouve, nos assiste, e aí a gente finaliza, e eu quero finalizar sim, orando. Não tem como nós não finalizar se não for orando. Bom, eu venho aqui já há 4 anos, que eu venho a essa igreja, e, né, até antes de existir essa igreja, e assim, é natural que vocês vão ouvir eu falando sobre poucas coisas. Já falei isso para o Mano, né? Eu não falo sobre muitas coisas, porque eu tenho uma palavra que eu carrego. E a palavra que eu carrego é devoção, e é sobre amar o Senhor. Então, sempre que eu venho aqui, eu sempre falo sobre isso. Gaste a sua vida para amar o Senhor com tudo que você tem. Tudo isso que a gente falou é muito legal, é muito importante. Na verdade, se a gente está falando sobre oração, que é algo fundamental para a nossa vida, e depois a gente caiu, né, nessa parada de missão, e isso é muito legal. Só que nada disso tem mais valor do que gastar a nossa vida para amar o Senhor. Então, o desejo do coração de Deus é realmente ser o seu amigo. O desejo do coração de Deus é ser o nosso amigo. Não existe nada, absolutamente nada, mais importante do que entender essa verdade. Deus deseja caminhar com você. Deus deseja se relacionar com você. De tudo que você possa querer na sua vida, gaste a sua vida com isso. Sabe, a gente precisa morrer nesse tempo para os nossos planos, para os nossos desejos, para os nossos projetos, e gastar realmente a nossa vida naquilo que importa. Maria é o maior exemplo disso. Ela recebeu a herança do pai dela. Ela era o que ela tinha. Era o que ela tinha, uma herança.
E ela pegou essa herança que valia em torno de $50 mil e ela quebrou aos pés de Jesus. Ela não queria outra coisa, ela entendeu que o que ela precisava estava diante dela. Ela entendeu que o que trazia sentido para a vida dela estava diante dela, então ela não se preocupou como ela iria viver amanhã. Ela não se preocupou como que ela iria pagar as contas dela amanhã. Talvez aquele perfume pagaria a faculdade dela, compraria a casa dela. Assim, e a gente sabe que naquela época também as noivas precisavam pagar um dote para casar com o cara. Talvez aquilo pagaria o dote dela. Mas, cara, eu não quero nada disso. Tem uma coisa que me importa. Tem uma coisa que realmente vai mover minha vida. Está aqui, está na minha frente. Deixa eu quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar. E todo mundo sabe que as pessoas que estavam ali acharam aquilo um absurdo, né? Que desperdício. Mas não tem problema. A gente quer desperdiçar a nossa vida com aquilo que realmente importa. A presença do Senhor. A habitação do Senhor no nosso meio. E quando você entende isso, aquilo que precisa acontecer na sua vida vai acontecer. Aquilo que precisa entrar num lugar, vai entrar num lugar. Gaste suas emoções para amar o Senhor. Gaste o seu dinheiro para amar o Senhor. Gaste a sua família para amar o Senhor. Gaste o seu tempo para amar o Senhor. E assim, muito mais importante do que isso, né, é você entender que você está gastando com alguém que realmente quer retribuir em amor aquilo que você está fazendo. E que vale a pena. Que vale a pena. Então, assim, eu oro para que o Senhor desperte o seu coração. E eu te encorajo para que você seja afetado por esse zelo e por essa paixão por Jesus. Sim. Que você viva como as filhas de Jerusalém, doentes e desesperadas. Aonde está meu amado? De paixão por Ele. Aonde está o meu amado? Sim. Aonde está aquele que brilha mais que o sol? Aonde está aquele que satisfaz o desejo do meu interior? Que você seja ferido por paixão por Jesus. Que você ame o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você carrega. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Seja desesperado por Ele. E assim, nós liberamos vocês para serem jovens desequilibrados pelo Senhor. Se for para ser louco, se for para ser desequilibrado, que seja para amar o Senhor. E ninguém vai botar defeito. E ninguém vai julgar. Mas ame o Senhor. É isso que a gente precisa ver. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu lembrei agora, tá? A gente vai finalizar, eu quero que você ore. E quero que você ore por isso, tá? Por todos nós. Esse livro aqui se chama Cultura de Oração. É do pastor do Willi, pastor Michel Duque Estrada. É um dos pastores que me afeta muito. Eu já acompanho ele já há um tempo, né? E hoje ele até está mais em cena, né? Até o Douglas Jesus Cop tem feito muita... enfim, tem feito muita matéria com ele, entrevista, né? E até foi esses dias atrás lá na igreja, né? Da família Jesus Cop. Então esse livro é um dos livros que a gente vende aqui, assim, um livro incrível e a gente fala assim, cabeceira de cama. Todo mundo precisa ler esse livro. Um livro de a leitura de muita fácil compreensão, não é uma leitura exaustiva, um livro que
fala de uma forma muito sucinta, objetiva, direta, simples, sobre movimento de oração, sobre dicas práticas de oração, né? E outras coisas legais aqui nesse livro. Então, compre, a gente tem até disponível aqui no store aqui da igreja, tá? Não me lembro o valor, tá? Mas, enfim, né, é um valor barato. Adquira esse livro aqui com nós, um livro super recomendado, né? Inclusive lá na comunidade, lá nem se fale, né? Então, Cultura de Oração Fortalecendo a Igreja que Ora é um livro extraordinário do pastor Duílio, lá da comunidade Extrema Devoção. Irmão, ficamos por aqui, vamos finalizar orando. Já quero aqui agradecer a tua participação e dizer que, enfim, essa entrevista a gente aprendeu muito aqui juntos, com certeza. Ore por nós, por favor, e aí a gente encerra. Amém. Senhor, afeta o nosso coração com essa verdade. Afeta o nosso coração com o zelo pela sua presença. Eu oro para que você, Senhor, esconda o nosso coração em você. Esconda o nosso coração em você, Senhor. Nos faça homens de uma só coisa. Nos faça homens apaixonados e desesperados pelo Senhor. Nos atraia para esse lugar de oração. Gere em nós alegria no lugar de oração, Senhor. Gere no nosso coração expectativa por esse lugar. Eu peço para que o Senhor levante aqui uma igreja que ama a oração, que vive em torno da oração, que planeja sua vida para orar. Levante homens e mulheres, Senhor, nesse lugar, atalaias, que vão se colocar no muro, que vão se colocar no lugar de oração, um lugar de governo entre o céu e a terra. Ó Senhor, nós te pedimos para que o nosso coração seja afetado com essas verdades. Nós oramos para que o nosso coração seja consumido com o zelo pela casa do Senhor, pela presença do Senhor. Que o nosso coração ame o Senhor de verdade, através e a partir do lugar de oração, Senhor. Afeta a nossa vida, afeta a nossa família, afeta o nosso emprego, afeta os nossos desejos, nossos planos, com essa verdade de que a gente não pode viver longe do Senhor. Levanta aqui uma igreja que ora, Senhor. Levante aqui uma igreja que deseja se encontrar com o Senhor. Eu oro para que você fortaleça os meus irmãos, para que eles tenham uma vida de oração, para que eles tenham um estilo de vida de oração incessante até que o Senhor volte, porque o nosso desejo, a nossa intenção não é orar um dia ou 2 dias, mas é orar até que o Senhor volte, por anos e anos. Obrigado, Senhor, porque você já tem despertado a sua igreja para isso. E eu oro para que essa comunidade local, ela seja afetada com essa palavra e ela entre nesse lugar de cabeça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Tem um refrão de uma música que eu quero deixar aqui para vocês. Eu vou tentar lembrar, mas depois vocês podem procurar para ouvir também. Deixe a nossa vida ser como chama. Nos encha com o seu desejo e que nossa paixão te traga fama. Amém? Amém. Irmãos, glória a Deus. Vamos ficar por aqui, né? O nosso quadro vai terminando,
Não esqueça de curtir, compartilhar. Você que nos assiste pelo Face, por favor, compartilha, para a gente poder afetar mais pessoas, alcançar mais pessoas. No YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e, por favor, compartilha muito, para a gente poder afetar mais e mais pessoas para esse lugar de oração. Ficamos aqui com o nosso bate-papo PV, com o nosso convidado especial, Willie Davis. Até a próxima, até logo, né? Ele já é figurinha carimbada aqui da igreja e espero que você tenha sido muito abençoado. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de cada um e por esse tempo aí junto conosco. Ficamos aí, até logo, até a próxima.